Ai, ai, há quanto tempo, não é mesmo? Um vídeo tão pedido por muita gente e que eu sempre tive muito medo e dificuldade de fazer. Mas chegou finalmente a hora. Afinal, fazem praticamente 2 anos que eu faço um vídeo de iceberg, então por que não com ele mesmo, Sonic.exe. A tão famosa creepypasta do nosso ouriço azul, que nem precisa de apresentações. Vocês já conhecem, eu sei. E eu sei que vocês já devem saber o que um vídeo de iceberg se trata, não é mesmo? Um vídeo extremamente longo falando de um determinado assunto, indo dos fatos mais conhecidos até os mais profundos e bizarros e até macabros de tal assunto. E talvez muitos que tenham caído de paraquedas nesse vídeo devem pensar: ah, mas o Sonic.exe, uma creepypasta tão boba, realmente tem tanto assunto assim para um iceberg? Vocês não fazem nem ideia, meus amigos. Venham comigo e vamos mergulhar nesse mar profundo chamado iceberg do Sonic.exe. Sonic.exe. A clássica creepypasta que todo mundo já conhece. O CD é amaldiçoado por uma versão medonha do Sonic com olhos pretos, pupilas vermelhas e com líquido vermelho. A tão famosa e ao mesmo tempo bem ruim creepypasta. Sally.exe. Conhecida por alguns, mas desconhecida pela maioria, a suposta continuação de Sonic.exe original, que na realidade é só uma creepypasta bem mal feita e cópia da Sonic.exe original e outras creepypastas de Sonic e que nunca foi continuação oficial. Ela só infelizmente ficou super conhecida e muita gente deve achar até hoje que ela é a continuação do Sonic.exe. Conteúdo oficial do Sonic.exe. Esse tópico do iceberg diz respeito a algumas informações e coisas a respeito do Sonic.exe que são as tecnicamente oficiais dele. Afinal, o seu criador, há muitos anos atrás, havia falado algumas delas, como o fato de que o Sonic.exe nunca mata, que ele em realidade não é um demônio e sim uma entidade cósmica bem antiga, que ele possui um culto e entre outras coisas. Se quiserem saber mais sobre isso, vejam meu vídeo sobre o Sonic.exe Remake, que eu falo com muito mais detalhes sobre isso. My5T Crimson, o criador da primeira fangame inspirada na creepypasta do Sonic.exe. Sim, essa mesmo, aquela que todo santo youtuber na época acabou jogando e, além disso, por curiosidade a mais, meio que foi graças a essa fangame que o Sonic.exe realmente se tornaria popular como é hoje. Sunk Series, uma série de jogos paródia do Sonic.exe bem famosa na comunidade, estrelando Sunk, a versão mais poderosa de todas as versões do Sonic.exe e que apenas gosta de dançar e comer o seu delicioso cereal. A risada de Kefla. Para quem não sabe, a risada original do Sonic.exe veio do personagem Kefla, da série de videogames Final Fantasy. Mario.exe. Assim como existe o Sonic.exe, existiu o Mario.exe. A única diferença é que nunca tivemos um Mario.exe oficial, para se dizer assim. Existem várias versões de um Mario.exe, mas as mais lembradas são o Mario.exe Cool-Rash, de uma fangame bem clássica, e o Super Horror Mario, uma imagem editada de maneira macabra do Mario, que muitos estipulam ser o Mario.exe. Os easter eggs de Sonic.exe original. No jogo original do Sonic.exe existem 3 anéis e 3 fases secretas que podem ser atingidas caso você faça determinados passos e colete esses anéis, e assim desbloqueando essas novas áreas, inclusive uma área onde você joga com o Sonic. Os clones de Sonic.exe. Uma modinha que infelizmente durou por muito tempo, que quando o Sonic.exe veio a se popularizar, surgiram várias versões com os mais diversos personagens, Toy Story.exe, Gumball.exe, apenas um Show.exe e entre outras várias cópias, uma mais ruim que a outra. Os vídeos às 3 horas da manhã.
a infeliz modinha que existiu por muito tempo no YouTube sobre youtubers que fazendo alguma coisa macabra às 3 horas da manhã e que felizmente não acontece mais com tanta frequência. E claro, o Sonic XZ era infelizmente um dos principais protagonistas desse vídeo. Majin Sonic e Bat Sonic, os dois easter eggs perturbadores de Sonic CD na tela de sound test. Majin se tornando a possível primeira lenda urbana envolvendo Sonic, mas que em realidade era apenas uma brincadeira dos desenvolvedores, e Bat Sonic, um dos vários easter eggs bizarros de Sonic, que era um Sonic como se ele fosse o Batman, como o nome diz. Sonic XZ Trilogy. Uma das mais clássicas e conhecidas animações de Sonic XZ, a Sonic XZ Trilogy, foi uma série de vídeos muito famosa que possui uma das versões mais violentas e assustadoras do Sonic.exe. Você mesmo não tendo assistido, no mínimo já viu alguma imagem dele. Tails Halloween Series, outra série de animações do Sonic XZ bastante conhecida, porém muito mais uma paródia do que algo realmente a se levar a sério. Versus Sonic XZ. Ai ai ai, o que falar do mod de Friday Night Funk do Sonic.exe? O que começou com um simples mod para um jogo popular que acabou fazendo Sonic XZ voltar à sua popularidade e assim criou uma nova e melhor fase para o Sonic XZ de certo modo. Um mod com extremo potencial de se tornar maior e maior, mas que infelizmente pela quantidade imensa de controvérsias envolvendo membros do seu time, acabou a vir a ser cancelado, marcando um dos momentos mais tristes para a comunidade X e de FNF, e que infelizmente teria muitas consequências ruins no futuro. Sonic PC Port, a fangame mais importante de Sonic XZ como um todo. Apesar de apenas uma demo, um jogo que pegava tudo que o jogo original de Sonic XZ tinha de potencial e transformou em uma das melhores, se não a melhor fangame de Sonic.exe, criando até mesmo um personagem próprio, Lord X, uma versão ainda mais cruel, idosa e obviamente muito mais assustadora que o Sonic.exe original. Sonic EYX, a com certeza mais completa e mais bem feita fangame de Sonic XZ até então, pegando muito do conceito do Sonic PC Port e criando uma das melhores e mais assustadoras experiências envolvendo um game.exe. E claro, com outra versão ainda mais assustadora de Sonic.exe, Sonic EYX. Sunshine.exe, uma das mais conhecidas fangames de Sonic XZ para quem estava bastante tempo na comunidade até então. Uma fangame onde Tails é possuído pela entidade cósmica Zalgo, após os eventos do final ruim de Sonic 2 de Master System, que recentemente até mesmo a fangame teve o seu remake. As OCs de Sonic.exe. Quem já é conhecido do canal já sabe disso, mas após a criação do Sonic PC Port e a popularização do Versus Sonic XZ, surgiram várias reinterpretações da história de Sonic XZ, algumas bem ruins, mas a maioria muito boas mesmo, de verdade. Existem muitos personagens criados que com certeza têm uma das melhores histórias que eu vi em muito tempo na internet. Rewrite Sonic, a mais nova OC de Sonic XZ que ganhou o coração de todos graças principalmente ao seu meme Kick.exe, criada pela brasileira Springless e que eu também já fiz um vídeo no canal, vão lá ver, vão. Faker Sonic. O EXE é criado pela Heavy e a primeira OC de Sonic.exe a aparecer no Versus Sonic.exe, e que infelizmente sofreu muito junto de sua criadora. O que aconteceu foi que a criadora do Faker sofreu por quase um ano de falsas acusações de fazer coisas ruins com menores de idade, o que depois de quase um ano foi comprovado ser falso e nunca ter acontecido. Tem um vídeo meu bem antigo falando sobre esse caso e infelizmente Heavy e o seu personagem Faker já estão bem com toda a comunidade e a própria Heavy está na produção do jogo do Faker Sonic. Mas infelizmente Heavy passou por quase um ano sendo acusada de tal crime e o Faker ficou por um ano como um personagem banido da comunidade por causa disso. Luigi Kid, o youtuber mais conhecido de toda a comunidade e com certeza o mais importante de todos. Luigi Kid jogou jogos EZs por praticamente seu canal inteiro e graças aos seus Luigi Kid XZ Challenges acabou sendo responsável pela criação de vários jogos X's, incluindo o Sonic PC Port e o EYX,
Basicamente, ele é um dos responsáveis pela nova era do Sonic XZ que temos atualmente. Gabs, meu adorável Gabs. O que falar do maior representante da comunidade EZ no Brasil e até mesmo reconhecido internacionalmente? Com certeza, o primeiro contato de muitos, me incluindo nessa, com a comunidade X e até as creepypastas no geral. Afinal, Gabs é o criador do tão famoso fórum Creepypasta Brasil. Sunfire, o homem das várias gameplays de jogos.exe, extremamente reconhecido e lembrado junto do Gabs e do Lady Kid, um dos maiores youtubers de toda a comunidade. A teoria do Zalgo. Uma teoria que existiu na época que o Sonic XZ era bem popular, bem no comecinho, em que se dizia que aparentemente o Sonic XZ era uma realidade o Sonic, mas possuído pela entidade Zalgo, o que, como todo mundo sabe, é bem incorreta. Mas isso era bem comum na época, tanto que muitas creepypastas até hoje acham que o Zalgo as possuiu, como Gore, Field ou Trollst, por exemplo. Fox.exe. Isso é um dos vários mini-jogos que existem dentro do FNAF World, porque sim, Scott Cawthon aparentemente sabia dos jogos.exe ruins que surgiam junto de FNAF na época e resolveu colocar a sua própria versão no FNAF World, zoando com a cara desses jogos antigos ruins. E por isso eu amo muito Scott Cawthon. As referências oficiais de Sonic.exe. Muita gente não sabe disso, mas já existiram múltiplas referências oficiais da SEGA ao Sonic.exe. Temos o clássico tweet de Halloween do Sonic.exe, um pequeno segredo em outro post do Twitter da SEGA e, claro, o mais famoso deles, a macabra versão do Sonic que apareceu em uma das primeiras edições dos quadrinhos da IDW do Sonic. Sonic Villains. Sonic Villains é um dos maiores projetos feitos por fãs, envolvendo o Sonic de todos. Está há anos em produção, sendo basicamente um fan-filme onde junta vários vilões de diversos personagens dos vários universos de Sonic. Desses personagens temos personagens das HQs, da arte, da IDW, dos jogos Secret Rings, Last Night, dos filmes e, claro, até mesmo alguns EZs vão aparecer, incluindo uma versão própria do Sonic.exe, o Tails Doll, o Fatal Error e o Rewrite, que eu falei antes. Sonic XZ Round 2. Outro jogo que, assim como a série .exe, era entre grandes e enormes aspas uma sequência do Sonic.exe original, o que novamente nunca foi. Mais ou menos não era só uma cópia do Sonic XZ original, e sim mais um jogo que estava dando uma espécie de final feliz para toda a história. Sonic XZ Spirits of Hell e Nightmare Begins. Duas das primeiras e mais importantes fangames de Sonic XZ, que a propósito, ambas se passam no mesmo universo. Ambas não tinham o objetivo de serem assustadoras, mas sim darem uma maior mitologia e história maior ao Sonic XZ, criando os personagens Exceller e Excetor. Needlemouse / Speed-Do 64. Acho que todos aqui já no mínimo ouviram falar na série Analog War Needlemouse, uma recriação de Sonic XZ em formato de Analog War criado por Shut Up Jojo. Mas o que pouca gente sabe é que a série passou por um reboot completo nesse meio do ano, chamada agora de Speed-Do 64, a qual eu já fiz um vídeo no canal e que ainda vem recebendo novos episódios, que futuramente pretendo falar no canal. Sonic XZ SCP. Assim como outros personagens, Sonic XZ foi um dos vários personagens fora do universo SCP que de maneira não oficial foi integrado à comunidade. Como eu disse, de maneira não oficial, assim como o caso do Siren Head, por exemplo, que muita gente até hoje acha que ele é um SCP, mas não. Afinal, qualquer um na wiki de SCP pode fazer o seu próprio SCP. Se ele vai ser integrado como oficial ou não, aí vai ter que ser outra questão. Além dos casos do SCP-1315, que é um SCP oficial, mas que por muitos youtubers, por alguma razão, adicionarem o Sonic XZ na história, faz muitos acharem que ambos sejam o mesmo personagem. RK Plays. Ai. O único tópico que não estava no iceberg original e que eu me obriguei a colocar nesse vídeo. O que falar do RK Plays que já não tenha sido falado? O infeliz youtuber que gravava vários vídeos de Sonic XZ, mas que graças ao Gab e outros vários youtubers foi exposto várias controvérsias a seu respeito.
desde o uso de NSFW em thumbs de vídeos para crianças, criar contas fakes para basicamente fazer doxing de pessoas e, claro, um dos momentos que ele mandou um dos seus alunos, na época que ele era professor, a, digamos assim, retirar a sua vida. E além disso, ele até mesmo já me acusou de aparentemente postar NSFW em meu Twitter, o que a propósito eu nunca fiz. Xenofane e Astronomix. Xenofane é a mais nova e atual versão canon do Sonic.exe, criada pela usuária Astronomix, que após as acusações envolvendo o criador do Sonic.exe, que eu falarei mais para frente, deu os direitos do personagem para ela. Porém, essa história é um pouco mais complicada. Afinal, Astronomix, junto da Eve, foi uma das figuras na Como que infelizmente mais sofreu. Porque, primeiro, o criador do Sonic.exe, antes de passar os direitos para ela, já foi acusado de ter roubado muitas das ideias da Astronomix e usado no seu personagem. Mas o pior foi o caso em que a Astronomix se viu obrigada a desistir da sua conta no Twitter após tamanho hate desnecessário que veio a receber. Muito por conta de um hate massivo que tinha a respeito do personagem do Xenofane. O canon do Sonic.exe. Para quem talvez não saiba, canon é um termo usado para diferenciar algo que é oficial ou não é oficial de um personagem. Um exemplo é o próprio Sonic. O Sonic Canon é o Sonic dos jogos. Versões como quadrinhos, desenhos ou até filmes, apesar de serem oficiais, não são canon. E assim como o Sonic.exe também tem isso, possuindo 3 versões canônicas: o Sonic 2011, que surgiu no remake de 2013, o Xenofane e o Sonic.exe 2017. Sonic.exe 2017 Remake. Uma das coisas mais desconhecidas pela comunidade. Sonic.exe Remake 2017 foi um remake da história original criada pelo próprio criador original, mas que tem uma qualidade tão horrorosa que com certeza deve ser uma das piores creepypastas de todos os tempos. Mas não se preocupem, assim como o Sonic.exe 2017 já teve sua autoria passada ao Joey, o criador do Lord X, que já está trabalhando em um futuro remake de sua história. O criador da imagem I Am God. Todos que conhecem o Sonic.exe já viram essas duas imagens, as chamadas imagens do I Am God. A primeira, que foi por um tempo a original, foi criada pelo Falsical, uma figura também controversa na comunidade por ter sido um dos causadores do exposed falso da Heavy, e a segunda criada pelo Samuel Kingston, que inclusive recentemente fez até mesmo um remake para essa antiga imagem. Sonic.exe no Game Theory. Existem algumas thumbnails do canal do MatchPat do Game Theory que vocês já devem conhecer por ele basicamente ser o cara das teorias malucas, ser o maior teorista da internet e ser o principal criador das teorias envolvendo FNAF. E ele já fez algumas referências ao Sonic.exe. Claro que os vídeos não tinham nada a ver com Sonic.exe. O MatchPat é meio maluco das ideias às vezes, então ele fazer umas thumbs assim e fazer essas teorias malucas é algo até bem comum, sinceramente. Os vários conteúdos descartados do verso Sonic.exe. Então, lembram que eu disse do mod verso Sonic.exe e que ele havia sido cancelado? Meus amigos, a quantidade de conteúdo que teria nesse mod não tava para brincadeira. Eu fiz um vídeo falando sobre os personagens que na época sabíamos que estariam no mod, mas depois de meses desse meu vídeo, mais e mais conteúdo foi sendo descoberto, e possivelmente futuramente ainda será descoberto. Versus Sonic.exe é uma das coisas da comunidade X com mais conteúdo Lost Media de todas, se não for a maior Lost Media de toda a comunidade. A saída de EZs no FNF. Isso foi uma das maiores polêmicas envolvendo a comunidade recentemente, em que vários criadores de personagens XZs pediram ao site Game Banana em não permitir seus personagens a entrarem em mods se não tivessem a permissão deles para isso. Muito disso, eu creio, foi pela óbvia parte tóxica da comunidade, vinda principalmente graças ao Friday Night Funk. Um dos primeiros caras que havia feito isso foi o Shut Up Jojo com a Needle Mouse em 2022 e depois foram vários outros EZs em 2023, como o Xenofane, o Starved Eggman e o Lord X.
Depois disso, muitos decidiram mudar de ideia e até o próprio site O Game Banana criou uma nova política para resolver esse problema. Afinal, isso gerou uma extrema divisão na comunidade, entre aqueles que apoiaram e respeitaram a decisão dos criadores e aqueles que não aceitaram muito bem a situação, mas felizmente ela já foi resolvida. X-Cyclopedia. A antiga wiki que contava detalhadamente de todas as versões de Sonic XZ que surgiram ao longo dos anos. Infelizmente, ela já não tem mais todos os personagens porque muitos criadores pediram para eles serem retirados, mas felizmente existe a sua recriação que já me ajudou muito inclusive em meus vídeos. Sonic Chinelinho. Durante anos, a considerada a primeira creepypasta de Sonic e que foi criada por um brasileiro. Apesar de não ser a primeira, é a segunda creepypasta já criada de Sonic. Sendo bem simples, mas que para os padrões da época, que era 2011, muito boa. Mas hoje em dia ela é claramente meio mal feita. Mas é melhor que o Sonic XZ original, vamos concordar. Sonic El Pendrive Azul. A verdadeira primeira creepypasta de Sonic, criada por Sinous em 21 de março de 2011, que conta a clássica história de um garoto que recebeu um pendrive azul de seu amigo, que acabou morrendo e quando ele jogou era um jogo bizarro do Sonic. O que apesar de que para muitos é uma creepypasta ruim, eu sinceramente gosto bastante. Se vocês quiserem algo mais detalhado a respeito dessas duas histórias, tanto do Chinelinho quanto do pendrive azul, vejam meu vídeo a respeito que eu explico melhor. Hulk BR. Antes que comentem, não fui eu que adicionei isso na iceberg original. Isso tava lá originalmente. Ou seja, o Hulk BR fez tanta merda que até na gringa ele é conhecido. E sério, eu realmente preciso falar desse cara também? Acusado de usar NSFW em suas thumbs e falar de conteúdo sugestivo em um canal infantil, quase sempre envolvendo o Sonic XZ, ter roubado vídeos e até mesmo roubo de canais são só alguns dos vários casos. Apenas procurem na internet, vocês vão descobrir a maioria deles ou até já sabem. Sonic OMT e o doxing de Mr. Pixel. Um dos casos mais difíceis de falar para mim, sinceramente. Sonic One More Round e seu remake One Last Round são dois dos jogos mais importantes da comunidade XZ e com certeza, junto do PC-Port e do YX, um dos melhores. Mas, infelizmente, o seu criador, Mr. Pixel, infelizmente foi um dos caras que também já sofreu muito nas mãos da comunidade. Mr. Pixel já contou muito sobre sua depressão e problemas pessoais que constantemente ele vem citando. Tanto que muitas vezes ele pretendeu cancelar os dois jogos. E infelizmente ele já sofreu muito de duras críticas em cima de seus jogos e em cima da própria pessoa do Mr. Pixel de maneira muito desnecessária na maioria dos casos. E teve o pior desses casos, quando infelizmente ele sofreu de doxing e quase acabou desistindo da sua vida por causa disso. Felizmente ele se encontra bem nos dias de hoje, mas sinceramente esse foi pelo menos para mim um dos casos mais tristes e ruins envolvendo a comunidade.exe. Sonic XZ Google Earth. Criado pelo mesmo criador de No Players Online, um jogo onde você aparentemente joga dentro do Google Earth, onde podemos encontrar ele mesmo, Sonic.exe. Nada muito a declarar. Xphobia ou Sonic.exe. Um dos casos mais estranhos envolvendo um game cancelado de Sonic.exe. Sonic.exe foi um jogo bem popular na época quando as novas fangames atuais de Sonic.exe vieram a surgir. Mas por motivos desconhecidos, seu criador a excluiu, sendo uma das várias Lost Medias recentes envolvendo Sonic.exe, que não sabemos praticamente nada. Pelo que eu soube recentemente, o criador original da fangame passou os direitos do personagem ao usuário Gustavo Dias Rocha, que criou a sua própria nova versão do personagem, o chamado Xphobia.
tanto que muitas vezes o Gustavo é confundido como o criador original. Mas não, ele teve os direitos do personagem passados para ele. E sobre o jogo original, até hoje se encontra mais ou menos perdido praticamente. Sonic Fear, uma das mais antigas e velhas fangames de Sonic XZ, que misturava as duas lendas, tanto Sonic XZ quanto Tails Doll. Esse jogo só está tão abaixo no iceberg, por ele ser muito antigo mesmo, sendo provavelmente uma das primeiras fangames de Sonic XZ a existir. As criptografias no jogo Sonic XZ original. Isso é algo que poucos realmente sabem mesmo nos dias de hoje. Em um dos momentos da hack original de Sonic XZ, alguns textos estranhos podem ser lidos. Minha alma doente grita: quer ser meu caminhante nas sombras? Me deitarei com esse pecado sinistro. Nosso funeral de euforia será rompido com o coração negro de Satanás. A mão da escuridão segura com suas mãos em mim. Caminhe para sempre meu mundo e minha criação. Não como você gostaria. Você se tornará invencível, como deveria. Deverei lançar uma maldição ao mundo da luz e asfixiar com minha escuridão. O mundo te pertence, mas meu controle é absoluto. Amaldiçoe a todos que conhece e una-se às forças da escuridão. A saída do Sonic XZ da Creepypasta Wiki. Há alguns anos, por conta da óbvia péssima qualidade da creepypasta, a Creepypasta Wiki, um site extremamente respeitado no mundo das creepypastas, retirou a creepypasta original do Sonic XZ do site e a colocou na chamada Trollpasta, um local específico para creepypastas ruins. Mas o pior foi a reação do criador do Sonic XZ, que teve uma atitude extremamente infantil e até mesmo meio cômica, porque estava tristinho da sua história ruim ser ruim. As atitudes do criador de Sonic.exe. Dizzy Hyena, criador do Sonic XZ, já demonstrou múltiplas vezes ter muita raiva das versões do seu personagem, mesmo aquelas muito boas e melhores que a sua versão, pois o tal do JC aparentemente tem algum complexo de superioridade e acha que a sua creepypasta é a única história de Sonic.exe verdadeiramente boa e que todo mundo sabe que não é. Rightburst, o criador do mod versus Sonic XZ e que se tornou uma das figuras mais odiadas por toda a comunidade recentemente. Acusado de roubo de arte, falsificar uma aparente doença que ele tinha, um dos principais causadores do exposed falso da Heavy, uma das causas do versus Sonic XZ ser cancelado e até mesmo ele é confirmadamente um usuário de drogas. E a lista fica ainda maior do que vocês pensam. Jester Frog e Avery. Duas figuras muito conhecidas na comunidade, criadores de vários personagens amados, mas que depois não só foram uma das causas das falsas acusações envolvendo a Heavy, como se provaram verdadeiros criminosos. Afinal, o Jester Frog foi confirmado ter sim um nude de um menor de idade e o Avery vinha tendo um relacionamento com uma garota menor de idade, sendo ele de maior. O caso de Sonic.exe. Sonic.exe foi um dos primeiros fangames de Sonic XZ criados após a criação do Sonic P-Port, e um dos que mais tinha potencial, mas esse com certeza é um dos mais antigos e complicados casos de explicar, pois, como eu falei, ele é bem antigo. Mas em resumo, o criador de Sonic.exe não só foi acusado de roubar artes, roubar sprites e o pior, acusado de novo de coisas envolvendo menores de idade. Eu acho que infelizmente não tinha como terminar esse iceberg sem falar desse caso. O caso em que foi comprovado, após várias acusações, que sim, Dizzy Hyena, o criador do Sonic XZ original, era em realidade um criminoso, por múltiplas vezes já ter entrado em múltiplos relacionamentos com menores de idade, sendo ele um adulto, além, é claro,
dos vários casos de abusos sexuais com menores de idade que ele foi comprovado fazer, deixando a comunidade inteira em um dos piores e mais tristes momentos de todos. E aí galera, beleza? Sou eu, The Slenderman dos finais de vídeo, que aparece sempre em algum vídeo grande ou em algum vídeo especial como esse aqui. Geralmente essas partes do vídeo são feitas em roteiros, como essa aqui, e que tem alguma coisa de fundo, que no caso vai ser o meu ventilador, porque, meu Deus gente, tá muito quente, não. Eu não vou aguentar gravar mais um vídeo sem ventilador, socorro. Enfim, eu queria só deixar espaço final para agradecer a todo mundo que viu esse vídeo até o final. Ele é um vídeo mega especial que eu já estava planejando ele há bastante tempo. Como eu disse no começo do vídeo, era um vídeo que eu tinha bastante dificuldade de começar a fazer e que eu tinha muito medo de começar a fazer e não terminar, porque, como vocês devem saber, Iceberg é um dos vídeos mais difíceis de fazer, tanto que, como eu falei, o meu último Iceberg foi há mais de 2 anos atrás, então realmente é algo complicado. Mas eu fiz esse vídeo com todo o carinho do mundo, fiz ele de maneira especial, fiz ele com o maior cuidado que eu pude fazer, e teve muito erro, com certeza, mas eu espero ter feito um bom resultado com ele, assim como eu ando tentando fazer com o canal recentemente. Eu venho deixar esse espaço agradecer mesmo a todo mundo que viu ele até o final, viu esse vídeo. Eu sei que eu terminei o vídeo de maneira amarga com aquela situação toda, mas eu espero que saibam que o fato de vocês estarem assistindo esse vídeo até o final já me deixa feliz o suficiente para ajudar, tá bom? Mas se fazer você um pouco mais feliz, saiba que o fato de você ter assistido ele até o final e talvez ter gostado já me deixa feliz. Você tá me fazendo feliz ao assistir esse vídeo inteiro. Desculpa se eu estiver falando algumas coisas meio erradas, é que, como eu falei, eu tô sem roteiro. Tô fazendo essa parte totalmente sem roteiro, apenas pra agradecer mesmo. Esse vídeo deu muito trabalho, mas valeu a pena. Valeu a pena relembrar tanta coisa que aconteceu nessa comunidade e que eu vivenciei por tanto tempo. Lembrar dos personagens que eu tanto falei, lembrar de algumas coisas importantes que aconteceram na comunidade, lembrar de jogos incríveis que eu falei e também, é claro, lembrar de todo mundo nesse canal que já me ajudou. Eu sei que pode parecer meio clichê falar isso, mas eu agradeço mesmo a essa comunidade e essas pessoas que gostam de Sonic.exe, porque se não fossem vocês, meu canal praticamente não seria nada. Meu canal realmente começou a crescer graças a essa comunidade .exe e graças a esses personagens do Sonic macabro e tal. Seja o Lord X, seja o que for. Todos esses personagens já me ajudaram e ajudaram o meu canal como um todo, e principalmente vocês que gostam desse conteúdo estão aqui e me ajudaram e que, de certo modo, fazem parte da comunidade .exe, me ajudaram a crescer esse canal de uma maneira que eu nem esperava. Graças a vocês eu conheci amigos incríveis e graças a essa comunidade eu conheci muita gente incrível. O Hormente, meu melhor amigo, o Como, que sempre me incentivou a fazer esse Iceberg, o Jesse Eyes, que provavelmente fez a thumbnail desse vídeo, mas se ele não fez, com certeza ele já fez muita coisa pra mim, já me ajudou pra caramba. O João, o Procurando Teorias, /Vini, que, cara, é quase um irmão pra mim, praticamente. A Emily Star, que é também praticamente uma irmãzinha pra mim. Também tem o Ryan, que eu conheci recentemente, que é um cara super de boa. Também agradeço ao Hector, a Kai, a Trash Void, grandes amigos que já me ajudaram pra caramba, principalmente o Hector, que sempre tá revisando os roteiros e tal. Tem o Brian Mente, tem o Zóio, tem a Drenzen, tem todo mundo, muita gente incrível que já é meu amigo, que já me ajudou, que já me incentivou a continuar o canal e que já me ajudou muito em momentos difíceis. Também agradeço a vários criadores que já viram meu canal alguma vez, sério, obrigado mesmo. E esse vídeo também é um agradecimento a todo mundo do meu canal, porque eu sei que vocês queriam há muito tempo um vídeo de Iceberg do Sonic.exe e eu fiz ele por causa de vocês mesmo, porque vocês queriam e porque eu descobri esse novo Iceberg. É sério, obrigado mesmo a todo mundo por tudo que fizeram por mim e por todo esse canal como um todo. Eu agradeço por tudo, galera. Enfim,
Obrigado por ter assistido, como sempre. Eu sou o Deislandman e tenham uma boa noite. Até mais!